Opa, hoje é 13 de novembro, dia da gentileza. O que eu vou fazer hoje aqui é comentar brevemente sobre um tema, né, que todos estão falando, né, que é a PEC, né, a proposta de emenda constitucional, de modificar a legislação trabalhista, né, para reduzir a escala, né, de 6 para 1, trabalhar 6 dias e folgar 1, e para 4 para 3. Né? É um tema muito interessante, porque ele vem dentro de uma polêmica, porque é difícil, né, você ter uma discussão dessa, né, que está um pouco favorecendo os trabalhadores. Essa discussão, sempre quando ela emerge de uma forma mais tranquila, é quando, ela está beneficiando diretamente os empregadores, como o caso mais recente, na reforma trabalhista de 2017, quando foi do governo do Michel Temer, quando foram modificados, né, vários itens, né, da legislação trabalhista brasileira, flexibilizando bastante e reduzindo, né, sobremaneira os direitos dos trabalhadores. Então, essa proposta, né, de reduzir a escala de 6 para 1, né, para 4 para 3, ela é viável ou não é viável? Né? Quais são os argumentos, né, favoráveis e os argumentos contrários? A gente sabe que, do ponto de vista, né, da elite brasileira, né, não só brasileira, mas é uma relação, né, de empregadores e empregados, tá? É muito difícil, é uma resistência muito grande quando se pensa algo no sentido de trazer benefício para os trabalhadores. Né? Se você pensar mesmo na época da escravidão, né, o padrão que a gente tinha, né, era a lei da alforria, que o empresário, né, poderia renunciar à propriedade do escravo. Né? Já pensou eu renunciar à propriedade do escravo num regime de trabalho de escravidão? Né? Depois disso, né, dentro desse processo, né, a primeira modificação que teve foi a lei do ventre livre, né, que veio ali em 1871, quando do ventre livre, né, porque aqueles, já ali em 1871, que aqueles, a partir desse momento, né, os filhos, né, que iriam nascendo a partir daí, tá vendo? Eles poderiam ir sendo libertos, né, No entanto, era uma resistência muito grande, né, dos empresários, uma resistência muito grande dos trabalhadores. Uma das pessoas que era responsável, né, por fazer a análise da situação dessas crianças que iam nascendo era o famosíssimo, né, Machado de Assis, né, na época de vigência da lei do ventre livre. E ele quase sempre, né, decidia em favor das crianças, né, para que eles pudessem, né, ficarem livres, né, do regime de escravidão. Inclusive, né, um dos grandes contos, né, do Machado de Assis, dentro desse contexto da lei do ventre livre, né, é o seu conto Mariana, né, que é uma coisa belíssima no sentido de um pouco ele defendendo, né, combatendo, né, o regime de escravidão. Logo em seguida, tá dando, depois da lei de ventre livre de 1871, veio a lei do sexagenário, né, que possibilitava que os escravos, a partir, né, depois dos 60 anos, né, eles estavam livres da escravidão. Naquela época, a expectativa de vida era muito baixa, né? Então, a partir de 60 anos, a pessoa já estava perto da morte. E essa lei, tá vendo, os trabalhadores, né, que se beneficiavam dessa lei, eles eram abandonados literalmente, completamente. Tá? A própria sorte, iam para a rua. Né? Eles deixavam de ser escravo a partir dos 60 anos, né? No entanto,
eles eram, vamos dizer assim, completamente abandonados como lixo, né? Que você joga no meio da rua, etc. Logo em seguida, né, da lei de sexagenário de 1885, né, 3 anos depois, veio a lei do ventre livre, a lei áurea, né, da princesa Isabel, acabando com o regime de escravidão. Mas alguém acreditava, né, que os empresários, né, os fazendeiros do café, iriam adotar de imediato a lei áurea, né? Eles passaram décadas e décadas ainda utilizando trabalhadores na condição de escravos, né? Não é incomum até hoje, né, a gente verificar os relatórios, né, anuais sobre que estudam ou que fiscalizam a situação dos trabalhadores e você encontrar centenas de trabalhadores, tá vendo, na condição, né, análoga a escravo atualmente, né? Dito isso, tá vendo? A primeira grande mudança que teve nessa forma de organizar, né, os trabalhadores aqui no Brasil foi a CLT do Getúlio Vargas, em 1943, né, quando veio e estabeleceu a escala de trabalho de 6x1. Veja, né, depois que em muitos países, né, mais avançados já tinham feito isso, tá vendo? E foi estabelecido pela CLT, a consolidação das leis trabalhistas, em 1943, com uma carga horária semanal de 48 horas. Né? Na Constituição de 1988, foi mantido essa escala de 6x1, mas reduzindo a jornada, reduzindo, né, a carga horária para 40 horas semanais. É interessante, né, que se você pegar o caso, né, do Brasil, dessa proposta agora, né, de reduzir essa escala de 6x1, né, para 4x3, diversos países do mundo, tá vendo, já vem fazendo esses experimentos, tá vendo, na Europa, tá vendo, a Bélgica, a Islândia, a Inglaterra, a Espanha, a França, a Itália, né? Todos esses países, tá vendo, já vem fazendo esses experimentos, tá? Com escalas menores, tá vendo, e com jornada, né, semanal de 38 horas ou 36 horas semanais. Eles vêm discutindo, é um debate muito interessante, né, a respeito disso, mas a gente sabe, aqui para o que interessa aqui é para o caso do Brasil, que a gente sabe que a elite não vai permitir que isso seja aprovado, tá vendo? É evidente, tá vendo, que no momento agora, né, tá vendo, essa proposta não vai para frente, né, porque a gente sabe que a sociedade brasileira é muito fácil, né, de ser convencida, tá? No caso, né, vamos dizer assim, colocar dois aspectos, né? Você diz assim, os próprios trabalhadores, né, é fácil de serem convencidos por argumentos, tá vendo? Porque se você comparar, é a mesma coisa, tá vendo, que você pega no âmbito político, né? No âmbito político, você tem o negro que sofre o racismo, né, desses partidos fascistas, que hoje tem no Brasil, mas muitos dos negros, tá vendo, votam, tá vendo, nesses partidos. Isso é interessantíssimo. Da mesma forma, e aí você encontra em todo canto, da mesma forma, né, os gays, homossexuais que são perseguidos por esses partidos fascistas que predominam hoje o espectro da política brasileira, esses homossexuais votam nesses partidos. Eu estou comparando isso, tá vendo? Isso a gente encontra em todo canto, né? Aqui na universidade, tá vendo? No nosso bairro, tudo, tá vendo? O negro que vota, né? Nos seus algozes, tá vendo? É uma coisa lamentável e tudo, mas isso das relações da sociedade, tá vendo? Que a sociedade é movida por ideologia, né? O homossexual que vota, tá vendo? Naqueles que o perseguem, né? É claro que isso é bastante complicado, tá vendo? E eu vou mudar, tá vendo, para o caso, né, que eu trabalho, né, dentro
em termos, né, da minha vida profissional, dentro da área de economia. Dentro da área de economia, nós não temos argumentos que defendam isso no Brasil, no momento, a redução dessa escala de 6/1 para 4/3, porque o que nós aprendemos na economia é baseado, né, na vertente teórica neoclássica, e se você for para os manuais, qualquer um dos manuais, você não encontra brecha para isso, né? E a respeito disso, né, se você for ler e ouvir os debates, né, a partir dos economistas mais influentes hoje no país, né, que segue essa cartilha, que segue essa Bíblia, né, da ciência econômica, eles vem com tudo, né, contrário à discussão dessa proposta. Então, na ciência econômica, você não tem a menor possibilidade, de ter, alguma justificativa, né, em prol, a favor dessa PEC, né, nesse ponto aí. Indo mais para frente, associado, né, que tem muitos países, né, que já adotaram, né, essa redução, tá, e vindo aqui para o Brasil sem discutir os argumentos favoráveis, né, ou contrários, né, porque, de certa forma, aí já está nos ouvidos, né, de todo mundo, né? Vamos para a questão mais, né, da discussão em outras áreas, né, dos benefícios que isso traria. Por quê? Porque se você pegar um trabalhador de uma cidade, né, grande, tá, um trabalhador desse, ele leva de 3 a 3 horas e meia, diariamente para se deslocar de casa para o trabalho. Então, ele sai 5h30 da manhã para o trabalho e chega 8 horas da noite, chega 9h30 da noite. E quando chega, os filhos já estão dormindo. Uma pessoa dessa, não tem uma vida familiar, Então, é como se a pessoa, fosse um bruto, né? Vivesse só para trabalhar e não trabalhasse para viver. E isso é muito interessante, combinado com isso, né? Porque hoje, no Brasil, como você tem a taxa de desemprego é baixa, mas você tem muita gente fora, né, desempregada, né, dado o que significa o conceito de desemprego. Junto com isso, você tem uma dificuldade muito grande de uma franja de trabalhadores encontrar desemprego porque eles estão sendo substituídos por máquinas. E em eles sendo substituídos, fica ainda mais difícil eles encontrarem emprego. E quando encontram, né, emprego, ainda trabalhar nessa situação, tão desumana como passar a semana todinha, só dedicada à empresa, só dedicada, né, às suas atividades, e a sua vida familiar é praticamente nula. A gente sabe que tem uma ideologia muito grande a respeito disso, né, porque seja, né, do lado do trabalhador, seja do lado do empregador, eles vão dizer assim, o responsável por ofertar emprego é o empresário, é o trabalhador, ou é o empregador. Isso não existe, né? O que oferta o emprego é a própria lógica, né, de funcionamento da economia, onde possibilita que tenha novos investimentos, etc. E quando se tem novos investimentos, geralmente, as empresas são obrigadas a contratar trabalhadores, seja naquelas atividades não transacionáveis, como a área de serviços, né, seja na área de produtos transacionáveis, como dos produtos industrializados, né? Então, dito isso, dessas informações gerais, a gente sabe que a resistência é grandiosa, os meios de comunicação têm uma facilidade maior de convencer os trabalhadores, convencer a população, E a gente sabe que
dado, né, o ambiente político que nós temos hoje, tá vendo? Não é fácil, tá vendo, você ir conversando, porque você tem esses instrumentos hoje, né, das redes sociais e tudo, tá vendo, que geralmente chegam na frente, tá vendo, com certas versões, mesmo que não seja verdadeira, mas isso tem um impacto muito grande, tá, na população, né, e também, além disso, tem aquele aspecto que eu comparei, né, de o próprio trabalhador, né, votar contra os seus interesses, né, apoiar algo contra os seus interesses, né, como eu falei, do negro que vota, né, em candidatos fascistas, né, o que é a lógica hoje da política brasileira, o homossexual, tá vendo, que vota, né, nos candidatos fascistas, tá vendo, que esse, também é o exemplo maior que nós temos hoje aqui no Brasil. Tá? Então eu queria fazer esses comentários, dizendo que eu, tá vendo, mesmo que eu seja economista, mesmo que eu não, dentro da economia não tenha argumentos favoráveis, tá vendo, eu sou uma pessoa, tá vendo, que defendo melhores condições, tá vendo, de trabalho para toda essa população que vive em situação, tá vendo, quase subhumana, tá, de passar a semana todinha afastada, tá, de seus familiares. Tá? Então era isso que eu queria falar hoje, nesse 13 de novembro, Dia da Gentileza.